Filosofando está de volta, trazendo para o nosso estudo de hoje a questão da imortalidade da alma e da escolha de provas para a próxima reencarnação. Gostaria de pedir a todos que deixem a sua opinião, façam sugestões, porque ela é muito importante para nós. Utilize-se do facebook.com/cefeorg ou então utilize o Fale Conosco do site da tvmundomaior.com.br. Professora Sônia, falávamos, de escolha de provas, da liberdade que o espírito tem de escolher a sua próxima, o gênero de vida que ele terá na próxima encarnação. E a senhora havia dito que muitas pessoas querem que a vida sempre seja um mar de rosas, não passar por nenhuma tribulação. E há aqueles espíritos que escolhem virem com uma vida assim de fortuna, de poder ou de beleza. E os espíritos dizem a Kardec que essas escolhas são perigosas. Por quê? Márcia, nós estamos aqui imersos no mundo das causas e dos efeitos. E para nós, muitas vezes, é difícil discernir o que é resgate, o que é prova, o que diz respeito às necessidades do nosso espírito na atual reencarnação. Quando Platão e Sócrates desenvolvem a ideia dos mitos, Platão, que vai lidar com os mitos, porque essa é a dialética dele, sem dúvida nenhuma, e Sócrates, quando vai falar sobre a imortalidade da alma, aliás, tem um conceito muito interessante aqui sobre essa abordagem de Sócrates, que é o seguinte: uma conquista essencial e determinante para o pensamento grego se deve ao Sócrates, que identificou a alma como eu intelectual e moral e com a personalidade de homem ser humano. Sócrates conseguiu, diferentemente de seus predecessores, salvar a unidade do ser humano sem dissociar a alma da inteligência e, portanto, da personalidade consciente e inteligente. O ser humano, na definição de Sócrates, nada mais é do que a sua própria alma. Então, essa alma imortal, quando chega nos seus diversos desafios em reencarnações sucessivas, ela só vai poder discernir a necessidade da prova ou da expiação a partir do instante em que ela se torna cada vez mais lúcida consigo mesma, e aceita as propostas que os desafios existenciais lhe colocam. Então, nós não podemos fugir a isso. O que os espíritos dizem a respeito da fortuna, da pobreza, como sendo provas cabais para a nossa evolução, sem dúvida nenhuma. A fortuna oferece o dinheiro, oferece acesso ao poder. E o poder é sempre aonde o ser humano cai. É impressionante, não é verdade? Haja vista a política. Sim. A política, a palavra grega em si, polis, é aquele que trabalha pela polis, pela cidade, não trabalha para si, mas para todos. O conceito de democracia, lá inserida na República de Platão, é a mesma coisa. Então, pessoas que trabalham para os outros, e não somente para si mesmas. Na verdade, a política hoje é um quadro de desequilíbrio fundamental dos valores e dos padrões estabelecidos lá na antiguidade. Então, a fortuna, o poder são realmente os fatores onde o ser humano resvala e muitas vezes cai. A pobreza, pela própria limitação que traz consigo, faz com que o ser humano muitas vezes se deixa levar pela revolta, pela raiva, pela inveja e por todos aqueles sentimentos mais inferiores, que fazem com que muitas vezes ele não consiga superar. Então, veja só como que nós somos testados, só pelo fato de estarmos encarnados, quantas provas que nós temos para ultrapassar. Mas quando nós temos fé
no futuro, né? Quando nós temos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já dizia Jesus, né? E nós podemos superar isso como pequenos momentos. Emmanuel tem uma frase em um texto belíssimo, onde ele fala duas palavrinhas: tudo passa. O que passa? Passam as aflições, passam as dores, passam as provas, passam as expiações, passam as alegrias, passam os momentos. O que fica é o alicerce que nós possamos colocar no bem praticado, no bem em si. É que o espírito, ao reencarnar, né, ao entrar de novo na matéria, ele esquece, né, tudo que ele se propôs, e os apelos terrenos, né, da matéria são muito fortes. Então, quem consegue passar bem por essas provas da fortuna e da pobreza, ele realmente alcança uma evolução grande, né, nessa encarnação. É um grande degrau que ele se conquista a si mesmo, né, Márcia? Sim. Mas é difícil, né? Não, é muito difícil, por isso que nós estamos aqui, né? Então, cada um de nós tem a sua prova a cumprir. Quando nós estamos cumprindo com os nossos deveres, habilmente colocada pelos desafios existenciais, né? Quando nós superamos esses desafios, nós vamos espontaneamente fazendo jus a outras benesses que o plano espiritual vai colocando para nós. Então, por exemplo, a pobreza pode ser minimizada, né, com um trabalho digno, né? A ignorância pode ser e deve ser e é muito minimizada pelo conhecimento, pelo acesso ao estudo, né? A fortuna pode ser minimizada como prova quando a pessoa doa de si, reparte com as pessoas que mais precisam, com a sociedade, os bens que ela detém. Então, existem muitas formas de nós superarmos esses desafios. Platão já dizia isso nas suas obras, Sócrates já dizia isso, Aristóteles também são os precursores, né, da ideia cristã e do próprio Espiritismo. E o Espiritismo vem como um corolário de ouro, explicar para nós o Evangelho de Jesus, que por sua vez também teve que ser pregado de forma velada, porque não era o tempo, não era a hora de se falar claramente sobre a verdade. Então, Jesus deu aquela introdução, precedido pelos precursores, e o Espiritismo vem. Jesus voltou através do Espiritismo. Certo. Né? Sônia, na questão 262, os espíritos respondem a Kardec que Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Nessa afirmação, podemos constatar a benevolência de Deus para com seus filhos, dando-lhes a oportunidade das reencarnações. Mas também observamos que a responsabilidade de cada um em relação aos seus atos permanece, comprovando também a justiça divina. De quem, então, deve ser a pressa? Deus não nos apressa em relação à evolução, em relação a expiarmos, né? Mas de quem deve ser a pressa e por quê? O ser humano é que tem pressa. Nós que temos que ter pressa. Não é? A pressa não é necessariamente um fator de incentivo evolutivo, né? Ao contrário, quanto mais tempo nós temos para avaliar o porquê das provas, das expiações, né? Com critério, com tranquilidade, com serenidade, melhor nós passaremos por elas. Então, muitas vezes nós temos pressa que o tempo passe, aquele momento de dor e de sofrimento, mas uma vez passado, porque não adianta apressar o tempo, porque o tempo tem o seu tempo, né? Uma vez passado esse momento, quando nós voltamos os olhos lá para trás, nós vemos o quanto que nós sofremos desmesuradamente, muitas vezes sem necessidade, porque o sofrimento ainda é inerente ao plano evolutivo, né? A aflição serve como instigador das nossas forças positivas, né? É um estímulo ao despertamento de valores, de virtudes que nós já trazemos intrínsecos dentro de nós.
e que precisam ser despertados por sua vez, né? Então, sem dúvida nenhuma que, com relação a tudo isso que foi dito nesses 3 programas, Márcia, não há doutrina que supere a doutrina espírita. Sem dúvida nenhuma, é o que nós sempre dizemos em aula, em palestras, em seminários, em cafés filosóficos, eu, os companheiros do CEF e muitas outras pessoas, o Espiritismo não tem ainda nada que o supere, nada. Somente através desse caminho que nós vamos nos libertar das provas para ascender um pouco mais e sermos mais felizes aqui na Terra mesmo. Obrigada, professora. E agora nós estamos já caminhando para o final do nosso programa e eu queria fazer um apelo para que ajudem a divulgar a doutrina espírita, ajudem a Rede Boa Nova, a TV Mundo Maior, fazendo a sua doação, tornando-se sócio através do Clube Amigos da Boa Nova, ligando no 0800 12 18 38 ou acessando o site amigosdaboanova/espiritismo SOS. Você estará colaborando muito com a divulgação da doutrina espírita. Agradecemos muito pela participação, pela companhia amiga e contamos com vocês na próxima semana nesse mesmo horário. Até lá!